20. Os altos e baixos do jogo. Você está em uma jornada para entender e descobrir por si mesmo. E, como em qualquer jornada, não será um caminho linear. Haverá altos e baixos, momentos de clareza e momentos de incerteza. Mas, se você continuar no caminho, se continuar se desafiando, a verdadeira surpresa chegará. A verdadeira descoberta não vem de uma explicação ou de um resumo fácil, se ela vem da sua própria experiência e compreensão. Por isso, continue explorando, questionando e permitindo-se ter aquelas descobertas de surpresa que vão transformar não só o que você sabe, mas também como você se sente sobre isso. Quanto mais você se dedica a essa busca, mais você verá como ela pode mudar sua vida, como uma verdadeira transição de quem você era para quem você está se tornando. Lembre-se, a chave para descobrir algo por si mesmo é permanecer curioso e estar disposto a se surpreender, mesmo quando você achar que já sabe a resposta. Vamos lá, a pergunta mais fundamental que você pode fazer para si mesmo é: o que é real? Parece simples, mas é uma pergunta gigante, não é? O que significa, na real, real? Como é que a gente sabe o que é real para nós, como indivíduo? Agora, pensa comigo, se a gente tivesse uma conversa sobre a vida, sobre como a gente pode ser uma versão nova e melhor de nós mesmos, mas não se importássemos com o que é real e o que não é? O que aconteceria? Bem, seria como estar vivendo em uma fantasia, um mundo de Nárnia, sem conseguir fazer nada de verdade, sem realmente mudar nada. Por que isso acontece? Porque, na vida de todos os dias, a gente costuma misturar as coisas que são reais com o que a gente imagina ou acredita que seja real. E isso, quando não é bem entendido, pode nos levar para um lugar bem confuso e perigoso. Vamos pensar em algo simples, como a ideia de diferenciar as coisas. Imagina que você não sabe a diferença entre o seu pé e um buraco no chão. Isso parece maluco, não? Mas é exatamente isso que acontece quando você não consegue perceber o que é real e o que não é. Agora, imagina passar a vida inteira sem saber como perceber o que é real e o que é só uma história que você conta para si mesmo. Parece uma perda de tempo, sim? Se você não aprende a separar essas coisas, a vida vai se passar e você vai estar só se enganando, sem conseguir alcançar nada de verdadeiro. Aqui vai um exemplo: por muitos anos, você pode achar que algo aconteceu de um jeito, mas o que você não percebe é que o que aconteceu não é exatamente o que você pensa que aconteceu. O que você tem, na verdade, é a história que você cria sobre aquilo. Por exemplo, talvez você tenha brigado com um amigo e, na sua cabeça, você pode achar que foi culpa dele. Mas, na verdade, o que aconteceu é apenas que vocês dois estavam numa situação difícil. E o que você pensa sobre isso, a história que você cria, pode estar te fazendo ver tudo errado. A questão é, se você nunca tivesse percebido isso, você continuaria preso no mesmo ciclo, contando a mesma história repetidamente, sem mudar nada, sem aprender nada. E as pessoas ao seu redor provavelmente estariam na mesma situação, sem perceberem que estão se enganando. A boa notícia é que você pode sair desse ciclo. Ao perceber a diferença entre o que aconteceu e a história que você conta sobre o que aconteceu, você começa a ver a realidade de uma forma totalmente nova. Essa é a chave para parar de viver no mundo de Nárnia e começar a construir algo real e poderoso para o seu futuro. Então, antes de mais nada, você precisa entender isso. Se você não consegue ver a diferença entre o que é real e o que não é, é como se você estivesse vivendo sem saber a diferença entre o seu pé e um buraco no chão. Quando você aprende a separar isso, é como se você abrisse os olhos para uma nova realidade. E, a partir daí, tudo começa a fazer sentido, e você começa a criar uma vida que é realmente sua, baseada no que é verdadeiro, e não no que você imagina ou acredita. Agora, vamos pensar um pouco mais sobre o que isso significa para a sua vida. Quando você começa a perceber a diferença entre o que aconteceu de verdade e a história que você conta sobre o que aconteceu, você começa a se libertar de muitas das limitações que a sua mente cria. Isso é como um superpoder que você ganha. Você não fica mais preso às suas próprias ideias erradas sobre as coisas. Em vez disso, você começa a ver as situações de uma maneira mais clara, mais objetiva. E isso é o que te dá o poder de mudar o que está ao seu redor.
Usando aquele mesmo exemplo do seu conflito com um amigo e entender que o que realmente aconteceu não é o mesmo que a história que você inventou sobre aquilo, você pode reagir de maneira diferente. Você não vai mais se deixar levar pelas suas emoções ou pelas coisas que você acha que são verdadeiras sem questionar. Ao contrário, você vai agir com mais clareza, mais sabedoria, porque você está lidando com os fatos, não com as suposições ignorantes sobre os fatos. A grande chave aqui é que, quando você começa a fazer essa separação, você vai perceber que muitas das suas dificuldades, medos e inseguranças vêm de histórias que você criou na sua cabeça. Essas histórias não são a realidade. E, ao perceber isso, você ganha o poder de transformá-las. Em vez de ficar preso no passado ou em momentos de frustração, você pode olhar para as situações com uma nova perspectiva e começar a criar a realidade que você realmente quer. E a melhor parte é que esse processo não tem fim. Você vai continuar aprendendo a discernir o que é real e o que não é, à medida que cresce e passa por diferentes experiências na vida. Cada vez que você faz isso, você se torna mais consciente e mais capaz de viver de maneira mais verdadeira e mais autêntica. Portanto, quando você começa a perceber a diferença entre o que realmente aconteceu e a história que você conta sobre o que aconteceu, você começa a construir uma base sólida para o seu futuro. Não mais em cima de fantasias ou suposições, mas em cima da verdade. E, a partir daí, você pode criar a vida que deseja, uma vida cheia de realizações, de entendimento profundo e de liberdade. Lembre-se, você tem o poder de mudar sua vida, e tudo começa com a habilidade de discernir o que é real do que não é. Isso é o que vai te permitir ser a melhor versão de si mesmo e criar um futuro em que você realmente se sinta realizado e em paz. Vamos voltar a falar sobre como você e quase todas as pessoas pensam que sabem como lidar com a realidade. Tipo, todo mundo tem uma ideia de como as coisas são e do que é real ou não, mas isso pode ser mais confuso do que parece. Em outras palavras, estamos falando de uma conversa que vai te dar uma oportunidade incrível de descobrir como você, e praticamente todo mundo, testa o que é real e o que não é. Como você decide o que é verdade e o que não faz sentido? Como você decide o que é real no seu mundo e o que não é? Agora, para que essa conversa faça sentido para você, você precisa se preparar para ela e se envolver de verdade. Não é só sobre entender algo ou aprender uma nova ideia, mas sim sobre descobrir, por si mesmo, o que está por trás de tudo isso que você já viveu. Como você vê o mundo, os outros e até a si mesmo. Enquanto você não estiver muito, mas muito, conectado com o que é realmente real, vai ser difícil lidar com a vida e fazer as coisas acontecerem de verdade. Sabe aquele momento em que você sente que tudo está indo por água abaixo e parece que o mundo é cheio de perigos? Isso acontece porque você não está enxergando a realidade da forma certa. Se você não entende bem o que é real e o que não é, é como se estivesse lutando contra inimigos imaginários, como Dom Quixote, um personagem que lutava contra moinhos de vento achando que eram monstros. Você está se confundindo com situações que na verdade não são problemas de verdade. E se você não souber o que estou falando agora, tudo bem, não se preocupe tanto. A questão é que, sem entender a realidade de forma profunda, fica quase impossível criar uma nova versão de você mesmo ou ser o verdadeiro dono da sua vida. Até agora, vimos que os testes que usamos para entender o que é real, muitas vezes, são inválidos. Ou seja, você pode estar usando formas de julgar as coisas que não funcionam ou não são as mais precisas. É isso que a gente vai explorar a partir de agora. Agora que a gente já sabe que muitas vezes as formas como avaliamos o que é real não são as mais precisas, o próximo passo é começar a entender como podemos mudar isso. É como se você tivesse um mapa que sempre te guiasse para o lugar errado, e por mais que você tente seguir, sempre acaba indo para o caminho errado. Agora, imagine se você pegasse esse mapa, olhasse para ele de uma maneira diferente e começasse a perceber onde ele realmente deveria te levar. A verdade é que, para navegar pela vida de forma poderosa e fazer as coisas acontecerem do jeito que você quer, é preciso entender melhor como você interpreta a realidade. Isso significa olhar para as suas crenças, como você reage às situações e como você percebe os outros e a si mesmo. Quando você começa a perceber que nem tudo o que pensa sobre o mundo é verdade ou realmente útil, aí sim você começa a ganhar poder sobre a sua vida.
Se você continuar acreditando em todas as suas ideias fixas sobre o que é real, vai acabar agindo de forma automática, sem perceber que poderia agir de outro jeito, talvez até de um jeito mais poderoso, mais alinhado com os seus objetivos. Por exemplo, se você achar que não é capaz de fazer algo porque, no fundo, você acredita que não tem o suficiente ou não é bom o suficiente, essa crença vai te parar. Mas, se você parar para analisar isso, pode perceber que essa ideia não é a única opção, e pode encontrar uma nova maneira de olhar para a situação. A chave para criar uma nova versão de você mesmo é começar a questionar as coisas que você acha que sabe e se perguntar: e isso é realmente verdade? Isso me ajuda a alcançar o que eu quero? A realidade é cheia de possibilidades, e quando você começa a perceber isso, pode começar a se mover de um jeito diferente e de maneira mais aberta, mais flexível, mais criativa. Com isso, você vai perceber que, ao deixar de se prender a velhas crenças e padrões, vai ser mais fácil criar a vida que você quer. E, ao invés de lutar contra as coisas que você pensa que são obstáculos, você vai começar a enxergar novas oportunidades. Tudo o que você precisa é de coragem para questionar suas ideias fixas e abrir sua mente para as possibilidades. Esse é o começo de um processo onde você vai aprender a perceber o mundo de uma forma mais verdadeira, sem as limitações das crenças e dos testes falsos. Isso vai te permitir agir de maneira mais autêntica e, assim, criar o futuro que você imagina. Criar o futuro não é sobre criar novos avanços no mundo. Veja que apesar de todos os avanços incríveis que a gente fez como seres humanos, como a ciência, a tecnologia e até mesmo como vivemos mais tempo e com mais saúde, ainda assim muita gente sente que não está completamente feliz com a vida. É estranho, né? A gente tem mais educação, mais tecnologia, e mais coisas boas, mas algo parece estar faltando. Apesar de toda a evolução ao longo dos anos, a sensação de satisfação com a vida não aumentou tanto assim. Mesmo com tudo o que a gente já conquistou, muitos de nós ainda não estão tão felizes ou realizados quanto gostaríamos de estar. Agora, aqui vai uma pergunta importante: o que significa realmente ser um ser humano? Não é uma pergunta simples. O que significa ser humano para cada um de nós é como se fosse o cenário onde as nossas vidas acontecem. Esse cenário define tudo o que podemos pensar, planejar e fazer. Ele diz o que é possível para nós. E aqui está o ponto crucial: desse cenário onde as nossas vidas acontecem pode estar nos limitando, sem a gente perceber. Porque, se a gente não mudar esse cenário, as coisas que a gente faz e pensa vão sempre estar dentro dos limites do que já sabemos. E, para mudar isso, é preciso algo mais criativo. Precisamos mudar a maneira como vemos o que significa ser humano. Isso é algo que muita gente, incluindo Einstein, já falou de forma parecida: para resolver nossos problemas, não podemos usar as mesmas ideias que nos trouxeram até eles. Ou seja, se continuarmos pensando da mesma maneira, nunca vamos alcançar algo diferente. Precisamos expandir nossas ideias, sair da nossa zona de conforto e ver o que mais é possível. Agora, pensa comigo: você já começou essa jornada de transformação só por estar aqui, lendo este livro. Não é incrível? Cada vez que você para de se apegar a ter razão e começa a se abrir para os outros de forma autêntica, você já está fazendo parte dessa transformação. Toda vez que você compartilha uma nova maneira de ver a vida ou se expressa de forma genuína, você está contribuindo para mudar o que significa ser um ser humano. Então, quando você começar a pensar que a transformação do que significa ser humano está distante, lembre-se de que você já está fazendo parte disso. Não só agora, mas em tudo o que você faz, em como você age e pensa, você já está ajudando a criar um futuro diferente. E isso é algo muito poderoso.